Olá, pessoal. Que bom tê-los aqui novamente, né? Que bom que a gente parou novamente para poder meditar na palavra do Senhor. Isso é algo maravilhoso. Isso é algo transformador quando a gente permite. Então, hoje a gente vai meditar, né? A gente está falando sobre a lei de Deus, né? Os 10 mandamentos. Então, hoje a gente vai meditar no primeiro mandamento. E o primeiro mandamento ele diz: não terás outros deuses diante de mim. A gente encontra isso lá em Êxodo capítulo 20, né? No versículo 3. E são palavras, né, escritas por Moisés, mas pronunciadas pelo próprio Deus, né, que o versículo 1 até começa dizendo, né, então o Senhor Deus pronunciou estas palavras: eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Né? E aí a gente vai parar por aí, provavelmente a gente vai acabar entrando com algumas coisas, porque o versículo 2 ele é meio que um segmento do 1, né, de sequência e muito ligado. Mas, assim, o que eu quero dizer é que Deus ele fala pra gente não ter outros deuses diante dele, porque só existe ele. Não existe outro Deus. Em Isaías 43, o versículo 11, 10 e 11, o finalzinho do 10, né? E o 11, né? É muito interessante, né? Mas eu vou ler só o trecho específico pra gente, que diz assim, ó. Que antes de mim nenhum Deus se formou, depois de mim nenhum Deus haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. O capítulo 44 também vem dizendo isso no versículo 6. Eu sou o primeiro e o último, e além de mim não há Deus. Capítulo 45, versículo 5. Diz assim, ó, eu sou o Senhor e não há outro além de mim, não há Deus, né? Além de mim, não há Deus. Sou o Senhor e não há outro além de mim, não há Deus. Capítulo 46, versículo 9. Eu sou Deus e não há outro Deus. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Então a gente vê, né, esse alerta que Deus ele vai fazendo no decorrer da Bíblia. Paulo, eu estava lendo esses dias, e ele faz um alerta até interessante. Deixa eu ver se eu lembro onde está. Aqui, ó, eu achei um interessante, mas não era isso que eu queria, não. 1 Coríntios 8, 6 diz assim, ó. Todavia, para nós há um só Deus, né? É o versículo 6. De quem são todas as coisas e para quem existimos. Só existe um Deus, e Deus ele é criador, mantenedor, né? Provedor, salvador, redentor, né? Todas essas coisas aí, Deus ele é. Mas é o final de um dos livros que Paulo escreve. Aqui, ó, Timóteo. O apelo a Timóteo, ele vem fazendo, lá em 1 Timóteo ele faz um apelo, e eu acho interessante como ele termina o livro, que diz assim, ó, ele vem exortando Timóteo a algumas coisas, né, mas no final da carta ele diz assim, ó, a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único e soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele a honra, o poder e o poder eterno. Amém. Então, Deus é único, não existe outro Deus além dele, nem fora dele, né? Não existiu antes, não vai existir depois. Então, a gente precisa entender isso. E quando ele faz esse alerta, é porque a gente coloca outras coisas, né? E coisas de modo
é geral, porque a gente coloca pessoas no lugar de Deus, a gente coloca objetos no lugar de Deus, né? E ele vem trazendo esse alerta para que a gente não faça isso, para que nada nem ninguém tome o lugar dele, mas que ele seja sempre o primeiro e o único na nossa vida, né? Então, que a gente possa aprender e refletir no dia de hoje a respeito disso, né? Pensar o que tem sido prioridade na nossa vida, quem tem sido o primeiro em nossa vida, se realmente Deus tem sido o primeiro e o último e o único, ou se outras coisas têm tomado o lugar de Deus, né? É claro que a gente pode ter ou fazer as coisas, mas a gente precisa saber dar lugar às coisas. E Deus, ele precisa estar no primeiro lugar. E dependendo do que for, a gente precisa sempre se posicionar ao lado de Deus, porque Deus sempre é a melhor escolha. Tá legal? Até mais!